Está escrito em Tiago 5, versículo 14, o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que a gente percebe que não dá mais para sustentar a própria história sozinho. Isso não é falta de vontade, não é preguiça, mas limite. É quando o corpo enfraquece, a mente se cansa e a alma já não encontra palavras para explicar o que sente. Tiago escreve exatamente para esse ponto da caminhada. Ele não fala apenas de uma enfermidade física, ele toca na fragilidade humana em sua totalidade. Ele fala daquele instante em que a força pessoal não basta mais. Nós vivemos em uma geração que aprendeu a esconder as fraquezas, a ser forte, e ser forte virou obrigação. Demonstrar cansaço virou sinal de fracasso. Admitir necessidade virou quase vergonha. O mundo moderno valoriza a imagem, a performance, a ostentação de uma vida sempre produtiva e feliz. Mas a vida real não acompanha esse roteiro artificial. Há dias em que o corpo falha, há dias em que a mente pesa, há dias em que a alma adoece. E é nesse cenário que Tiago faz uma pergunta simples, porém muito confrontadora. Ele pergunta: está alguém entre vós doente? Ele não pergunta se a fé acabou, não questiona o nível da espiritualidade, ele não investiga causas, ele apenas reconhece que há momentos em que o ser humano adoece, enfraquece, quebra-se por dentro e por fora. A grande diferença é o que fazer quando isso acontece. A cultura atual diz: esconda, resolva sozinho, seja forte, não demonstre, não dependa. Mas Tiago aponta para outra direção. Ele diz: chame, não se isole, não caminhe sozinho, não carregue esse peso em silêncio. Existe algo profundamente curador nesse chamado, porque o adoecimento, seja ele físico, emocional ou espiritual, costuma vir acompanhado de solidão. A pessoa se fecha, se afasta, se cala. E quanto mais se cala, mais pesada a carga se torna. Tiago quebra esse ciclo ao ensinar que a fé cristã não é uma jornada solitária, mas comunitária. Chamar os presbíteros não é um ato de fraqueza, é um ato de humildade. É reconhecer que há momentos em que precisamos de cuidado, de cobertura, de gente que caminhe conosco quando as pernas já não sustentam. Em um mundo que glorifica a independência absoluta, Tiago resgata o valor da dependência saudável. Há pessoas hoje profundamente desmotivadas porque tentam viver sozinhas o que nunca foram chamadas para carregar sozinhas. Tentam vencer batalhas internas sem pedir ajuda. Tentam manter uma aparência de controle enquanto por dentro tudo está desorganizado. A ostentação externa muitas vezes esconde uma enfermidade interna. Tiago também fala de oração e de unção. E aqui não se trata de um ritual vazio ou de uma fórmula mágica, mas trata-se de um gesto de cuidado espiritual, de presença, de fé compartilhada. O óleo, na cultura bíblica, carrega o símbolo de consagração, de cuidado, de restauração. É como se Tiago estivesse dizendo: quando alguém estiver fraco, não o julgue, não o pressione,
não o abandone. Cuide, aproxime-se, cubra com fé. Essa palavra é profundamente necessária para os dias atuais, porque vivemos rodeados de pessoas e ao mesmo tempo emocionalmente sozinhos, conectados digitalmente, mas desconectados espiritualmente, expostos em imagens, mas escondidos em sentimentos. Muitos estão doentes de cansaço, de ansiedade, de frustração, de comparação constante. A comparação, aliás, tem adoecido muita gente. Olhar para a vida editada dos outros e medir a sua própria existência a partir disso tem gerado uma epidemia silenciosa de desânimo. A sensação de estar sempre atrás, de nunca ser suficiente, de nunca alcançar o padrão exibido, isso corrói a alma aos poucos. Mas Tiago nos chama de volta à realidade. Ele nos lembra que a vida cristã não é uma competição de aparência, mas uma caminhada de cuidado mútuo. Não é sobre quem parece mais forte, mas sobre quem está disposto a cuidar e ser cuidado. Talvez você esteja ouvindo essa reflexão e se identificando com essa fraqueza. Talvez não seja uma doença visível, mas uma exaustão profunda, uma perda de sentido, um esgotamento que não passa, uma fé cansada, uma esperança enfraquecida. E em meio a tudo isso, a tentação é se afastar, se fechar, se endurecer. Tiago vai na contramão dessa tendência. Ele diz: aproxime-se, permita-se ser cuidado. Há momentos em que Deus não age apenas de forma individual, mas através da comunhão, da presença, da oração compartilhada. Isso é especialmente importante para quem está sem um norte, porque quando a pessoa perde a direção, ela também perde a capacidade de discernir sozinha. Precisa de alguém que ajude a lembrar quem ela é, quem Deus é e onde está a esperança. O texto bíblico aqui não promete a ausência de dor imediata. Ele não afirma que tudo se resolverá rapidamente, mas ele garante algo fundamental. Você não precisa atravessar esse vale sozinho, e isso por si só já é restaurador. Nos dias agitados da atualidade em que tudo é rápido, descartável e superficial, Tiago nos chama para uma fé mais profunda, mais humana, mais verdadeira. Uma fé que reconhece limites, uma fé que valoriza o cuidado, uma fé que não vive de aparências. Há algo libertador em admitir que não estamos bem, em parar de sustentar imagens, em abandonar a ostentação emocional, em permitir que outros orem conosco, caminhem conosco, sustentem-nos quando a força falta. A verdadeira maturidade espiritual não está em nunca adoecer, mas em saber onde buscar ajuda quando a enfermidade chega. Não está em parecer inabalável, mas em confiar o suficiente para se deixar cuidar. Tiago nos ensina que Deus não despreza a fragilidade. Pelo contrário, Ele se manifesta nela. Muitas vezes é no momento em que o corpo para que a alma desperta. É quando a força acaba que a dependência começa. E é na dependência que o coração encontra novamente o rumo. Talvez hoje você precise ouvir isso com calma, sem pressa, sem cobrança. Não é hora de provar nada, não é hora de competir, não é hora de ostentar força. É hora de reconhecer limites e permitir que Deus cuide de você, inclusive através de pessoas que Ele colocou ao seu redor. A vida não é sustentada apenas por desempenho. A fé não é mantida apenas por esforço. Há momentos em que o maior ato espiritual é admitir: eu preciso de ajuda.
E quando isso acontece, algo começa a se alinhar por dentro. O peso diminui, a solidão se rompe, a esperança, ainda que tímida, começa a respirar novamente. Porque no fim, não é a aparência que sustenta a caminhada, não é a ostentação que cura a alma, não é o controle que devolve o sentido, é o cuidado de Deus, experimentado na comunhão, na oração compartilhada, na humildade de reconhecer a própria fragilidade, que restaura o ânimo, devolve o norte e ensina a caminhar novamente, um passo de cada vez, mesmo em meio aos dias maus, aos dias cansativos e aos dias confusos da nossa vida. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.